E vamos dar início aqui hoje à nossa sexta de consciência. O meu nome é Solange Almeida, sou mentora de empresários do bem-estar e estou aqui para mais uma sexta de consciência. Hoje o tema é liderança. Mas não só uma liderança de trabalho, uma liderança profissional, mas liderança também é quando eu deixo-me ser conduzida pela vida e deixo de ser eu a conduzir o meu caminho. Hoje estamos aqui e nós temos passado por várias fases. Nós já falámos sobre propósito, nesta nova versão das Sextas de Consciência, desta atualização, propósito ligado à missão, que propósito é Deus a falar através de nós. Falámos a semana passada de posicionamento, que é o lugar que nós aceitamos na vida, e hoje vamos dar um passo seguinte, que é a liderança. E aqui a liderança eu quero primeiro quebrar a crença de que não é um cargo, não é um título e não significa que se tenha uma equipa para ser líder. Estou a falar de algo muito mais simples, mas também muito mais complexo. Não podia ser tudo simples e tudo fácil. Que é a decisão de deixar de viver no modo automático, como grande parte de nós vive, e começar a assumir a direção da nossa própria vida, do nosso próprio caminho. Quantas de vocês, eu aqui deixei-me ligar o chat porque está aqui para baixo, ele não está ligado ainda, sentem que estão a conduzir a vossa vida e não estão a ser levadas pelo medo, pela opinião dos outros, pela necessidade de agradar, pela falta de dinheiro, ou tudo aquilo que a rotina, o dia a dia te vai trazendo? Quem é que está verdadeiramente a liderar a vossa vida? Será que são vocês? Nós temos visto ao longo das nossas sextas de consciência, até das mentorias que eu tenho dado, que há muita gente a ter o medo como líder da sua vida. Há muita gente a ter a opinião dos outros como líder da sua vida. Algumas até com a necessidade de agradar. É isso que as faz ficar atrás e esse posicionamento se torna a liderança. Então eu queria que vocês refletissem um pouco quem é que neste momento, e sejam sinceras com vocês, quem é que neste momento está a liderar verdadeiramente a vossa vida? Quem é que neste momento está a segurar o volante? E quem é que está a ir ao lado? Porque muitas vezes nós não damos contas e estamos a ir ao lado. A ir ao lado do medo, como a Adila diz, eu lidero a minha vida, mas às vezes tenho medo. É o medo a liderar a nossa vida. A ir ao lado da opinião dos outros. E há mais. Estas eu trouxe que são, bah, as mais corriqueiras que se ouve, que é o medo, a opinião dos outros, o dinheiro, né? Há uns que têm a parte do governo também, que o governo, tudo corre mal por causa do governo. Será que é bem assim? Tudo corre mal por causa do governo? Ou será que eu tento arranjar responsáveis para as decisões que eu não tomo? Eu tento arranjar responsáveis para a vida que eu tenho e que esses responsáveis, de preferência, não seja eu, porque senão eu vou ter que olhar para aquilo que eu tenho que fazer. Então, quantas decisões importantes na vossa vida têm sido adiadas? Ai, fica para depois, estou à espera de um sinal, estou à espera que alguém me diga, né? Vou fazer ali uma sessão de tarô para obter respostas. E no final, quem é que decidiu? A vida. Porque tu não decides, ficas parada, à espera que as respostas venham. E as respostas, meus amores, vêm em movimento. Jamais obteremos respostas de forma pacífica, sentada à espera que ela deixe. Ela não vai vir assim. Porque toda a resposta requer que eu me movimente num caminho e que esse caminho vá me dizendo não é ou é por aí. Mas eu preciso me movimentar nesse caminho. E preciso ser eu a responsável pelo volante.
Porque senão eu estou a ir pelos caminhos dos outros. Quando eu estou para agradar os outros, eu vou pelos caminhos dos outros. Quando eu tenho medo, eu vou pelo caminho do medo, que é o deixa-me estar sossegada. Quando eu estou perdida, eu também estou parada. E eu não estou a liderar. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Viver sem liderança da própria vida é como se vocês fossem umas meras passageiras da vossa própria história. E é aquela sensação do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só quando deixa a vida me levar e a vida leva eu, tudo o que me acontecer eu vou dizer que foi de quem? Daqueles que me deixaram levar na vida. Não fui eu. E um dos grandes problemas do ser humano é assumir responsabilidades. Esse é um dos grandes problemas do ser humano. Assumir, fui eu, estou nesta situação pelas minhas decisões, estou nesta situação porque eu me coloquei aqui. É sempre muito mais fácil colocar lá fora. E vocês ouvem, é sempre, este país está assim por causa do governo, o futebol está assim por causa do treinador, está tudo sempre com alguém. Nunca colocar a nossa responsabilidade. Como se, agora tivemos aí os campeonatos, como se o futebol resolvesse a vossa vida, como se o governo fosse resolver a vossa vida dentro de casa. A verdade é que existem pessoas a viver dentro do mesmo estado, com o mesmo governo, e umas continuam pobres e outras tornam-se grandes empresárias e milionárias. Então, o que é que está aqui de diferente? Se o governo é o mesmo, às vezes até o país é o mesmo, e umas crescem e outras continuam no galinheiro, o que é que muda? Muda aquelas que assumiram o controle da sua vida e vão em busca daquilo que querem. Vão com medo, vão ser criticadas, vai haver a opinião do outro, ela vai lá estar sempre. Vão desagradar pessoas, porque é impossível agradar toda a gente. Jesus foi perfeito e não agradou a toda a gente. Quem somos nós na fila do pão para agradar? E a vossa vida anda à mercê daquilo que aparece e daquilo que eu vejo. E eu vou-me queixando, farto-me de trabalhar e nunca tenho nada, farto-me de trabalhar, é só para as contas, farto-me de trabalhar, mas só há esse caminho, ou há vários. Uma mente limitada vê meramente um, no máximo dos máximos, dois caminhos. No máximo. Mas vocês lembram-se da história da garrafa d'água? Que eu contei aí há tempos? Que eu posso passar por uma garrafa d'água no chão e eu tenho várias formas de poder viver aquele momento. Posso chutá-la, posso colocá-la no lixo, posso levá-la para casa e deitá-la fora em casa, posso fazer um brinquedo com ela, posso pisá-la. Não existe só uma solução, existem várias. E na nossa vida, nos nossos desafios diários, acreditem que também existem várias alternativas. O problema é que eu estou limitada e só vejo uma. Porquê? Porque fui ensinada que é preciso trabalhar muito para se ter dinheiro, que trabalho tem que ser pesado para ser trabalho, senão não é trabalho, que trabalho não pode ser prazeroso, uma pessoa não pode ter prazer com o trabalho. O trabalho é duro, né? Vou lidar no duro, mais um dia de luta. Aquelas frases que são estacas nas costas das pessoas, que as pessoas ainda não aprenderam a mudar o vocabulário. Então, liderança começa no momento em que vocês dizem: a partir de hoje, eu assumo o volante da minha vida. A partir de hoje, eu não procuro responsáveis fora, porque eu sei que os meus responsáveis são dentro. E não é uma questão de culpa, que as pessoas associam muito. Ah, mas eu não tenho culpa da vida estar como está, mas eu não tenho culpa. Tudo a fugir à culpa, 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 culpa. Estou a falar de responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela vida. E aí
Eu torno-me líder da minha vida. Eu torno-me uma mulher respeitada, eu torno-me uma mulher elegante, eu torno-me uma mulher magnética, eu torno-me uma empresária, porque eu lidero a minha vida. Toda aquela mulher que se coloca, se posiciona, lidera a vida dela, ela gera automaticamente olhares, porque ela está a fazer aquilo que a grande maioria não tem coragem de fazer. Então vai haver martelada. Tal como diz o ditado, prego que se destaca, leva martelada. Então vai levar. Significa que vocês estão no caminho errado? Não. Significa que vocês estão a sair do galinheiro. Que disseram, a partir de hoje eu assumo a responsabilidade da minha vida e eu vou atrás daquilo que eu quero para a minha vida. E vou deixar de estar ali à espera que me alimentem, à espera que se lembrem de mim. Liderança não é perfeição. Tirem a parte da perfeição. Liderança não é perfeição. Liderança é responsabilidade. Não é uma questão de ser perfeita, saber tudo, saber mais que os outros, nunca falhar. Não tem nada a ver com isso. Liderança é assumir responsabilidade. Não deu assim, vou fazer assim, mas assuma a responsabilidade. Não a tente empurrar para o outro. Não tento arranjar aqui alguém que faça ou assuma essa responsabilidade por mim. E responsabilidade como? Responsabilidade por aquilo que sentes? Ah, eu não sou responsável por esta dor que eu estou a sentir, porque isto foi a não sei quantos e a não sei quantos que me causaram isto. Não, tu és responsável por alimentar essa dor. Nós só somos feridos uma vez. É no momento, naquele ato, naquele segundo. Dali para a frente, sou eu que assumo a responsabilidade de continuar a ser ferida. Apenas naquele exato momento eu sou ferida. Por uma traição de um amigo, por um familiar, o que quer que seja, é naquele momento. Dali para a frente, aquilo que eu sinto em relação à situação, em relação à pessoa, é responsabilidade minha. Eu decido continuar a nutrir maus sentimentos pelaquela pessoa, eu decido continuar a não perdoar aquela pessoa porque eu não perdoo, porque eu não sei o quê. É um peso e uma mala que é vossa. Então a responsabilidade é vossa. Responsabilidade por aquilo que escolhes. Eu escolho carregar este rancor, esta mágoa, isto tudo pelaquela situação, pelaquela pessoa. Escolhas vossas, responsabilidade vossa. Não é sobre o outro, é sobre nós. Aquilo que eu faço, porque o outro me provocou e eu exaltei-me, responsabilidade tua, não é do outro. Se dás ao outro essa responsabilidade, estás a pôr a tua vida nas mãos dos outros. Que poder tem o outro? Para quando tu te exaltas com alguém, tu já lhe deste o teu ponto fraco. E ele já sabe onde te irá tocar novamente para te ferir. Mas tu escolhes fazer isso. Tu decides que vais agir daquela coisa. Ou então do não agir, né? Ah, eu hoje estou assim porque lá atrás não tive a coragem de tomar este caminho. Responsabilidade, autorresponsabilidade. Não tiveste coragem. Não, eu hoje estou assim porque os meus pais não tiveram dinheiro para ir para a escola. Calma. Não vamos começar a empurrar outra vez a responsabilidade para os outros. Nós crescemos, tornamos-nos adultos e podemos tomar decisões. E minha avó fez a primeira classe na altura que eu estava na primeira classe. Nós tínhamos os livros iguais. Nós tínhamos os livros iguais. Ela fazia à noite na junta de freguesia de Alcântara, nós tínhamos os livros iguais. Ela também não teve possibilidades de estudar. Ela teve que trabalhar para sustentar uma família grande. Mas ela, quando houve a oportunidade, ela foi aprender a escrever.
Então não vamos tirar esta parte. Eu não pude estudar por causa dos meus pais. Quando te tornas adulto, tu podes fazer aquilo que tu quiseres. E podes ir atrás dos teus sonhos que não realizaste lá atrás. Porque os teus pais, bem ou mal, eles dão aquilo que sabem. É o melhor deles. Às vezes não é o melhor para nós, mas é o melhor deles. Os vossos filhos também se vão queixar do que vocês deram. Fiquem descansados. Eles também não vão estar satisfeitos e por aí a gente vai sentir aquela parte de dizer, mas eu dei tudo, mas eles vão se queixar a mesmo. Portanto, faz parte. Portanto, isso é liderança. A vida que eu estou a construir é de responsabilidade de quem? Minha. Ah, estou a construir um negócio, responsabilidade minha. Mas não tenho clientes, responsabilidade minha. Ah, estou a construir uma equipa na do Terra, mas elas não fazem encomendas, responsabilidade minha. Deixa-as de lado e vai à tua vida. Traz outras, traz sangue novo para dentro. Quando não quer que entre os novos. Quando não tem visão, hoje eu partilhei com vocês, quem tem visão de águia, né? As galinhas não vão entender a vossa visão. Então não percam tempo com as galinhas, tragam águias para dentro da vossa equipa, responsabilidade vossa. Não é perder tempo com quem não quer voar. Quem não quer voar, lá está limitado, está a meter a responsabilidade nos outros. Então, liderança, aqui no contexto de saúde e bem-estar, é quando tu deixas de ser só alguém que consome terapias, que faz cursos, consome conteúdo, que usa óleos essenciais e começas a ser alguém que sustenta um caminho. Para ti, em primeiro lugar, e mais à frente para as outras pessoas. Qual é o grande problema dos negócios de bem-estar não darem certo? A pessoa não sustenta ainda o seu caminho e quer sustentar o caminho dos outros. Não dá. Eu tenho que sustentar o meu caminho. Eu não posso pregar aquilo que eu ainda não tenho ou que eu não sei. Eu tenho que ajudar os outros, mas primeiro eu tenho que me ajudar a mim. Porque um líder é visto como uma influência. O líder é visto como alguém que a pessoa quer seguir, que o inspira, que faz aquele caminho. Pá, não vou sozinho. Porquê? Porque muitas vezes, como há pouco a Adília dizia, o medo, as pessoas têm medo de ir sozinhas, mas se alguém for com elas, elas já vão, já caminham. Então o líder é esse que dá a mão e que caminha, que leva ao outro. Mas ele tem que ter confiança. E não é que ele não vá ter medos no meio do caminho. Só que ele tem que ter a confiança. Nós já falámos isso até dentro das nossas mentorias de liderança da do Terra. Vamos entender, para mim, os três níveis de liderança que eu vejo. Em primeiro lugar, conforme eu estava a dizer aqui, é a de liderança de nós mesmos. Este tem que ser o primeiro. Eu tenho que primeiro liderar. E primeiro liderar começa quando eu digo a verdade sobre mim, eu digo a minha verdade, eu tomo decisões alinhadas com o meu propósito, eu não tomo decisões desalinhadas daquilo que é aquilo que eu acredito. Eu sei criar limites saudáveis. Estou a liderar a minha vida. Eu cuido de mim. Quando eu digo eu cuido de mim, eu cuido do meu físico, eu cuido do meu emocional, eu cuido do meu mental, eu cuido do meu espiritual, eu cuido de mim, num todo. Não é eu cuido de mim na parte emocional, porque não me enervo nem nada, mas como toda a porcaria. Não dá para estar em desequilíbrio. Nós temos que ser coerentes com a transformação que queremos viver, com a pessoa que queremos ser e com os líderes que queremos ser na vida, com o negócio que queremos construir de saúde e bem-estar. Porque, como líder, volto a dizer, nós somos um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir. Se trabalha com saúde e bem-estar, tem que demonstrar saúde e bem-estar. Tem que ter confiança. Eu não posso ser um líder. Porque é que muitas das vezes, já vamos falar da liderança do trabalho, muitas vezes na liderança do trabalho, o não faz o líder querer andar para trás e ir-se embora. Porque na liderança pessoal, ele tem uma ferida da rejeição.
e ele ainda não a tratou. Então, quando ele recebe um não, ele sente-se rejeitado e eu não quero sofrer disto e eu vou-me embora. Há uma ferida da rejeição, mas não é no trabalho, é na vida pessoal, é na liderança pessoal que ela está lá. Ela reflete-se no trabalho porque é lá que estão a ouvir os nãos, mas a ferida é na liderança da vida pessoal. Então é difícil lidar. E eu tenho que me libertar dessa rejeição que eu sinto. E por muitas terapias, por muitos cursos, por muito coach, por muitas redes sociais que eu possa ver, a forma que eu tenho de me libertar do que me adoece é falar, é escrever, é deitar para fora. Vamos trazer aqui uma metáfora. Quando eu como alguma coisa estragada e eu fico com dor de estômago, nós tomamos o Zengeste, até aí tudo bem. Podemos tomar também o Terrazyme, porque tem enzimas digestivas e temos uma descarga. Essa descarga pode vir em vómito, porque parou-nos a digestão, comemos alguma coisa estragada, ou pode vir através de diarreia, ok? Parou-nos a digestão, temos aqui super mal dispostas. Mas saiu, não fica lá dentro. O que estava tóxico saiu, certo? Vamos olhar para as emoções. Eu tenho uma emoção tóxica dentro de mim, uma ferida da rejeição. Não a vomitei, ou seja, não falei, não escrevi e ela continua cá dentro. Se ela continua cá dentro, ela vai continuar a trazer prejuízo. Ela vai continuar a adoecer-me, não só a nível emocional, como a nível físico. Ela vai adoecer-me. Nós sabemos que toda a doença é uma somatização. Isto já está provado cientificamente que a doença é uma somatização. Se eu não quero somatizar tudo aquilo que está mal resolvido na minha vida, muitas das vezes não é preciso aquela terapia XPTO e transdimensional. É preciso que eu deite para fora, que eu fale, que eu expresse. Lembram-se da técnica da carta que eu falo tantas vezes de fazerem a carta para perdoarem X pessoa? Porquê? Porque vocês estão a tirar a toxicidade dentro de vocês. Se eu tenho raiva contra alguém, essa raiva, enquanto não sair de mim em forma verbalizada, ela vai continuar a crescer dentro de mim. E muitas das vezes eu vou direcioná-la para pessoas que não têm culpa nenhuma, porque ela está dentro de mim. Eu estou raivosa. Se eu estou com uma ferida da rejeição dentro de mim, se eu ainda não tive a coragem de olhar para ela e perceber, sim, eu senti-me rejeitada pelo meu pai, ou senti-me rejeitada pela minha mãe, éramos muitos irmãos, eu senti que não era vista, olhar para, com olhos de ver hoje como adulta e entender qual era a minha ferida, ela vai continuar aqui dentro de mim. Então, cada vez que uma amizade se afasta, eu sinto-me rejeitada. Cada vez que eu ouço um não numa venda, eu sinto-me rejeitada. Eu vou-me sentindo rejeitada. E eu não estou a ser rejeitada. Só que eu tenho a ferida lá dentro. Nós agora tivemos esta situação esta semana destas duas crianças que foram abandonadas. Estas duas crianças, lá na frente, vão ter a ferida do abandono. Fora outras que elas já devem ter passado na situação com a mãe. Mas pelo menos a do abandono nós temos a certeza absoluta que elas as vão ter. Que elas foram abandonadas, efetivamente. O que é que isto vai dar lá na frente nestas crianças quando forem adultos? Falta de confiança nelas, falta de confiança nas pessoas. Quando gostarem de alguém, porque eles gostam da mãe, vão sentir o medo de serem abandonados, vão ser dependentes emocionais e tentar agradar para que não os abandonem, porque eles têm a ferida do abandono. Então, enquanto esta ferida do abandono não for tratada, saída dentro deles, em adulto, eles perceberem que o problema nunca foram eles, mas sim a mãe que tem problemas psicológicos e que não tinha competência para os educar, mas que não fez por mal, tem tudo a ver com uma questão que é da mãe.
eles vão achar que o problema são eles. Que eles foram maus, que eles se portaram mal e a mãe não quis mais ficar com eles. Eles assumem a responsabilidade. A criança tem sempre a mania de assumir a responsabilidade. Até no divórcio, em divórcios que a criança assume que os pais se separaram porque ela fez alguma coisa. Já passei esta situação em consulta. Portanto, isto acontece. Porquê? Porque estamos a falar de uma mente imatura, que aquilo que ela vai ver naquele momento, naquela circunstância, é aquilo que ela vai gravar. E ela precisa lá na frente que alguém a ajude a superar aquele bloqueio, aquele trauma. Daí o nosso trabalho como empresários do bem-estar ser tão importante. Porque estas crianças souberam-se destas, mas não são as únicas. Eu hoje fui de comboio a Lisboa com a minha filha para ela ir ao cabeleireiro, que hoje é o baile de finalistas dela. Na estação, encontrei uma miúda por volta. Encontrei duas. Por volta da idade da minha filha. Não, não deviam ter mais, se calhar uma até tinha menos. Uma delas, como se fosse um gato. Pintada na cara como um gato, com os fones com umas orelhas de gato, metade do cabelo pintado de loiro, outra metade pintada de castanho, a esfregar os pés nas paredes, como se fosse um gato, sentou-se no chão, ali que ela estava de saia, com as pernas todas abertas, sentou-se no chão. Estamos a falar de uma miúda também da minha filha, com o nariz aqui meio pintado, como se fosse o nariz de gato. Eu já tenho visto isto na televisão, eu ainda não tinha visto ao vivo. E a minha filha estava a falar comigo e diz-me assim: estás a olhar assim para mim? Eu estava de óculos escuros. Estás a olhar assim para mim com essa cara de desdém porquê? Eu assim: eu não estou a olhar para ti. Eu não estou a olhar para ti. Mas estou em choque. Como é que não estamos a olhar para situações de saúde mental gravíssimas com olhos de ver e estamos a achar normal crianças, jovens, identificarem-se com animais? E porque eu sou um animal. Eu sinto que estamos a desvalorizar isto um bocado. E aqui entra a tal liderança. Estes jovens não foram ensinados a liderar a própria vida. Têm feridas emocionais profundas criadas em casa. É em casa que elas foram criadas. As nossas feridas emocionais são geradas no ambiente familiar. Elas podem ser despertas no ambiente externo, mas elas são geradas no ambiente familiar. E ninguém olha. Não é uma situação de gozar com aquilo que está a acontecer, de filmar e gozar nas redes sociais. Não é para isso, porque estamos a falar de uma situação gravíssima. Eles são o nosso futuro, eles são o futuro da humanidade. Aí há uns meses atrás, eu já não me lembro quem disse isto, mas ele disse algo e eu cada vez estamos já a arrepiar. Ele disse: nós estamos a entrar na geração de pais que mais vai enterrar filhos alguma vez vista na história. E isto é assustador, porque a lei da vida é os pais irem à frente dos filhos e não os filhos irem à frente dos pais. Mas é isto que está e que vai ser cada vez mais daqui para a frente. Porque não está a haver liderança, nem está a ser ensinada liderança e posicionamento às nossas crianças e aos nossos jovens. Entramos numa fase que deixem fazer aquilo que eles querem. Se ele quer ir de azul, deixa-o ir de azul. Se ele quer ir com a meia rosa, deixa ir com a meia rosa. Não é, deixa. As crianças estão a construir uma personalidade e são os pais que têm o dever de os ajudar a construir. No outro dia vi um vídeo no Instagram de uma mãe e o menino o menino não parecia muito, mas pela vozinha devia ter uns 4, 5 anitos, não devia ter mais que isso. E a mãe gravou aquilo, para já sou contra a este tipo de exposição, mas depois ela gravou aquilo no sentido de serem os grandes pais porque estão a dar liberdade de expressão aos filhos. Que era, mas tu gostas de vestir saia? Não sei quantos, já não lembro do miúdo, eu me ia dizer, gosto. Então porquê é que não podes vestir saia? Porque a minha educadora diz que os meninos não vestem saia. E tu achas isto bem? Acho, a educadora diz que não se pode. Então, mas tu queres que eu te compre uma saia? Gostavas que eu te comprasse uma saia para tu vestires? Gostava. E levavas-a para a escola? Não, para a escola não posso, que a educadora diz que não posso vestir saia. Então, mas ela também não veste calças. Porquê é que tu não podes vestir saia? Tu podes vestir saia, se tu gostas, tu podes vestir. Onde é que nós estamos?
E depois, quando chegam aos 16, 18 anos, começamos a ver os miúdos perdidos. E ninguém sabe porquê. Porque se começou a incentivar a coisas que a criança ainda não tem noção, que é tal coisa de como namoras com quem? Já tens namorado? Estamos a falar de miúdos, de crianças com 2, 3, 4, 5 anos, não namoram. Então veja como a liderança, a nossa liderança da própria vida, pode interferir na liderança da vida dos nossos filhos. Porque se eu não tenho, lembra-se que há pouco falei de definição do certo, do errado, dos limites, dos valores, quando eu vou educar o meu filho, eu também não lhes vou passar. Estamos a chegar a um limite da sociedade. E então, a liderança de si mesma é exatamente isto. E é isto que nós devíamos ensinar aos nossos filhos. Para que não houvesse estas questões que não estão a liderar. Ele tem liberdade de expressão? Não tem. Não tem liberdade de expressão. Nem nós temos. Quem acha que tem liberdade de expressão está enganado. Não temos. Porque aquilo que não se quer passar é-se abolido. Tanto das notícias como da internet. Desaparecem dois tempos. A gente ouve as notícias que se dão jeito de passar. A gente não ouve tudo aquilo que se devia ouvir. Por isso é que eu não vejo notícias, porque eles passam aquilo que vai manipular a manada. Eles não passam aquilo que seria de orientar as pessoas, eles passam aquilo que manipula. Então a liberdade de expressão, ela não existe dessa forma. E que se eu não lidero a minha vida e começo eu a expressar-me na minha vida e naquilo que me rodeia, e sim vou ser mal vista, e sim vou ser criticada, e sim vou ser a ovelha ranhosa, e vou ser isso tudo, eu não vou passar também esses valores aos meus filhos. Ok? Liderança, ponto 2, liderança no teu caminho. É quando tu assumes, eu não estou só a ver o que acontece, eu estou a construir algo. Eu não estou aqui a ver passar navios. Ai, olha, passou agora um navio. Olha, outro navio. Olha aquele cruzeiro tão bonito. Eu não ando aqui a ver passar navios. Eu construo algo. Não espero que alguém construa por mim. Não espero que me saia o Euromilhões que vai-me sair no ano 50 mil e carqueja. Não espero, eu construo. Eu vou atrás de soluções para construir aquilo que eu quero para a minha vida. Eu escolho a área de saúde e bem-estar como o meu caminho. Algumas de vocês estão a escolher tal como eu. Organizo a minha vida para isso. Tomo decisões da minha vida que vão de acordo com a área que eu quero seguir. Dou passos consistentes, mesmo que pequenos. Eu sou consistente nos passos, porque o passo não precisa ser grande. Há aquele velho ditado: quanto maior o passo, maior a queda. Calma, o passo pode ser pequeno, ele tem que ser consistente. Eu tenho que saber para onde quero ir. E isto acontece muito. Não é, eu ouço assim, ela tem 16 anos, tem 18 anos, ainda não sabe o que é fazer da vida. Amigos, eu atendi clientes com 50, com 70 anos que não sabiam o que é que queriam fazer da vida, estão a falar dos 18 e 16 anos. Não sabem o que é que querem fazer da vida. Pelo amor de Deus. Às vezes, quantos de nós passamos por crises de identidade, então na entrada dos 40, que uma pessoa nem sabe muito bem para onde é que se há de virar, o que é que está a acontecer com o corpo, o que é que está a acontecer com a cabeça, o que é que está a acontecer que a gente nem sabe a quantas anda, nem sabemos para onde é que devemos ir. Isto acontece a qualquer idade. Porque o nosso caminho não é assim uma linha ténue. Ele é, é uma montanha russa de emoções. Né? A vida é bué das cenas. Não é só um morango. Bué das cenas. Eu tenho que garantir que todos os dias, quando me levanto, eu dou passos, mesmo que pequenos, na vida que eu quero viver, no caminho que eu quero seguir. Não significa, porém, que não vai haver desafios. Vai. Mas se eu estou a liderar a minha vida, eu sou responsável, eu assumo o terreno e assumo os desafios. Quando eu tomo a decisão de fazer uma caminhada, não vi o tempo, estou no meio da caminhada, começa a chover, encharco-me toda, a responsabilidade minha. Levasse um impermeável. Ai, apanhei esta molha por causa do tempo. Não, tu apanhaste esta molha porque não levaste um impermeável. Ponto final. A culpa não foi do tempo.
Foi do impermeável que não levaste. Então, são estes pequenos passos, estas pequenas responsabilidades que nos vão tornando líderes da nossa vida e líderes do nosso caminho. Depois vem o terceiro passo, que é a liderança no trabalho, que é liderar outras pessoas. Neste momento, eu e o Admar temos uma liderança de quase 300 pessoas na equipa da do Terra. É muita gente. Ainda hoje eu falei disso com a mensagem querida que a Adília mandou. Eu disse, às vezes, há alturas que não é fácil lidar com 300 pessoas. Temos várias personalidades, temos vários temperamentos, temos sobes e desces. Não é fácil. Não significa, porém, que não seja o nosso caminho. Então, liderar outras pessoas acontece inevitavelmente quando eu começo a liderar o meu caminho. Porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vai longe sozinho. Nós tornamos-nos pessoas melhores, nós vamos muito mais longe acompanhados. Jesus fez o trabalho sozinho? Não fez. Ele não fez o trabalho sozinho. Então, se ele não fez o trabalho sozinho, porque é que eu tenho que assumir essa responsabilidade sozinha? Não tenho. Eu posso começar a liderar, seja aqui com clientes, seja com alunos, seja com uma equipa, seja uma comunidade. Eu posso liderar. E liderar, eu já expliquei ainda ontem, acho que foi ontem que saiu um conteúdo meu, que não é chefia, é liderança. E há pessoas que não vão querer seguir a vossa liderança e está tudo certo. Vocês é que têm que ter a certeza daquilo que querem fazer e continuar a seguir a vossa liderança. Quem quer entrar, entra. Quem não quer entrar, não entra. E mesmo quem está dentro que não quer acompanhar, não acompanha. Mas depois não pode reclamar dos resultados, porque os resultados são gerados por aquilo que eu decido fazer da minha vida. E eu depois assumo a responsabilidade desses resultados. Problema da humanidade. Quer dar um salto maior que a perna. Nós temos liderança 1, liderança 2, liderança 3. Ele quer fazer isto. Tumba! Estou aqui. Sou líder. Agora mando nisto tudo. Agora faço. Agora assumo. Agora não sei o quê. Mas não lideram a própria vida. Não lideram a própria vida. Têm os outros a liderar a própria vida. A liderança mais desafiante que nós podemos ter é a da nossa vida, meus amores. A do trabalho é uma ervilha comparado com o iceberg que é liderar a nossa vida. Porque nós, quando lideramos a nossa vida, nós temos que lidar com as tais feridas, deitá-las cá para fora. Lidar com traumas. Lidar com questões financeiras. Lidar com tudo isso. Portanto, ele é assim um iceberg ao pé da ervilha que é ter uma equipa ou ter gerir uma comunidade, clientes, o que é que seja. Que não é fácil, mas a vida é muito mais desafiante. É bué das cenas, como diz a Beatriz, é bué das cenas. Parece malabarismo, parece malabarismo, parece malabarismo. Liderança. Eu acredito que há pessoas que nascem realmente com o espírito de liderança. Quem está no Empresários do Bem-Estar, nós vamos falar de temperamentos, vamos falar de arquétipos e vocês vão entender perfeitamente isso. Mas também acredito que ele se possa desenvolver, porque nós nascemos para evoluir. Então acredito que há pessoas que possam não ter nascido já com o espírito de liderança, mas que as portas se vão abrindo para que elas o desenvolvam nesta vida, desde que dentro delas haja um chamado, uma chama que pulsa para isso. Não é por obrigação, não é por vocês quererem, não é pela família querer. É quando dentro da pessoa existe já essa chama de fazer mais, querer mais, ir mais além. É uma chama que vem.
e ela desenvolve essa competência. Há outros que já vêm com essa competência desenvolvida de outras vidas. Também houve uma vida que eles ainda não tinham e tiveram que a desenvolver. Mas não é para dar um salto maior que a perna. Agora vamos olhar para aqui algo muito importante. Já entendemos a liderança, já entendemos as três fases da liderança. Vamos à ferida da menina, da boa menina, a boazinha, que tem dificuldades em liderar. Vocês sentem que têm o síndrome da menina boazinha? Ou que viveram esse síndrome da menina boazinha, que era sempre, ela é muito sossegadinha, ela é muito calminha, ela é muito assim, ela é muito assim. Foi colocado ali nela que ela era assim e ela acreditou que era assim. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, muito querida, que ela cresceu a ouvir os pais a dizer: ela não dá trabalho nenhum, ela é uma querida. Ela porta-se sobre. Não, 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 deixa estar que ela fica ali sossegadinha, que ela fica sempre ali sossegadinha, ela é muito sossegadinha. Não, não. Quando ela começou a namorar cedo, e às vezes zangava-se com o namorado, a mãe dizia-lhe: vai servi-lo. Mas a tua Judé vai servi-lo. Ainda é miúda, 16 anitos, ela lá ia servir. Porque ela é muito simpaticazinha, muito queridinha, muito coisa. E ela cresceu a acreditar que era essa pessoa. Essa pessoa sossegada, essa pessoa que não incomodava, que não esperneava, simplesmente aceitava. Ela acreditou. Eram os pais que diziam, eram os avós, eram os parentes todos, eram os amigos próximos, portanto, era a princesa criada. E ela acreditou nisso até viajar para Portugal, fazer a sua viagem para voltar para Portugal. E ela cá, em Portugal, começou a passar por situações bastante desafiantes, ataques de pânico e tudo mais, foi uma adaptação muito difícil. E ela começou a conhecer alguém que ela desconhecia. Ela começou a ter força de viver, ela começou a querer experimentar, ela começou a querer voar, ela começou a querer mostrar. E o marido disse-lhe: esta não és tu. O que é que se passa contigo? Tu não eras assim. E aqui há o tal choque. Quem é que eu sou? Isto acontece com muita gente. Esta é uma história que não é de todo. É real, porque eu conheço a pessoa, mas não é genérica. Que ela acontece com muita gente. Novamente a querer colocá-la dentro do tal galinheiro. Não, tu és assim. E ela começou a dizer: não, eu não sou. Entre várias situações, algumas até bastante graves, ela acabou por ter que procurar ajuda, hum, e começar-se a assumir quem era. E ela não era, de todo, a menina inocentezinha e bem comportadinha. E ela que tinha ânsia de viver e de conquistar e de evoluir e tudo mais. Só que fizeram acreditar que ela não era. Hoje, graças a Deus, está um grande mulherão, está realmente transformada, vive a vida dela, treina, guia, vai, faz, acontece, mas foi muito desafiante deixar a capa que lhe colocaram em cima da menina boazinha. Levou-a muitas vezes para a cama de um hospital, porque ela era a menina boazinha. Então, muitas das vezes, nós fomos educadas para ser meninas boazinhas. Não incomoda, não decide, não contraria e espera que alguém diga o que é certo fazer e o que não é certo fazer. Ou seja, a boneca de trapos que fica ali sentada à espera que alguém lhe diga o que é de fazer. Eu passei por isso, portanto eu sei perfeitamente o que é isso porque eu passei por isso. E talvez, lá está, eu fui a única rapariga da família na minha geração, toda a minha geração são rapazes e eu fui a única rapariga e toda a gente me quis colocar dentro de uma redoma de vidro. E foi a pior coisa que me fizeram. Durante aqueles anos em que eu fui obrigada a estar dentro da redoma de vidro. Depois que saí da redoma de vidro, era considerada pior do que os rapazes, porque realmente foram muitos anos de sufoco. E aí vem lá está a tal revolta e a tal raiva que depois tem que sair para algum lado. Ela vai ter que sair para algum lado. Isso cria muitas em nós, a mulher que se sente um chamado enorme.
eu não nasci para isto, eu sinto que há mais do que isto, mas que tem medo de se expor, tem medo de se colocar à frente das coisas, de dizer vem comigo, de assumir a própria visão, porque toda a vez que ela tentou fazer isso, ela foi criticada, ela foi julgada e ela foi renegada pela família. Ah, quem renegue mesmo, pela visão. É difícil para uma mulher que passou por isto na infância e na adolescência chegar à idade adulta e assumir o seu papel de líder do seu negócio, de construir o seu negócio. Porque ela, aquilo que ela ouviu os papagaios a dizer a vida toda foi que tu não serves para nada, a tua vida vai ser uma desgraça. Voltamos àquilo que eu falei lá atrás, como é que se supera? Eu tenho que deitar isto tudo para fora que está cá dentro e tenho que começar a criar a minha própria história. A construir a minha própria história e a liderar a minha vida. E há pessoas que vão ser contra, e há pessoas que não vão entender nada, e há pessoas que vão dizer assim: ai, mudaste tanto, nem pareces tu. Não, se calhar agora sou eu. Agora é que eu sou assim. Aquela não era eu, aquela era aquilo que queriam que eu fosse. Agora sim, sou eu. Agora, é preciso ter coragem, porque vocês vão encontrar uma manada que vive na Matrix e que não aceita quem sai da Matrix. Vocês, como a Adília diz aqui, vão ser as ovelhas ranhosas, vão. Vocês vão ser as loucas, algumas até as bruxas. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que vocês vão ser livres. Vocês vão verdadeiramente ser livres, tal como uma águia. Tirar o peso de ter que agradar ao outro ou de ter que esperar que o outro goste de nós, acredita que é tirar o iceberg de cima de nós. Viver a vida por nós, pelos aqueles que amamos, sem pensar no que aquele está a achar de mim, do que o outro vai pensar do que eu faço, é levantarmos todos os dias com a certeza de que estamos a viver a vida que queremos e não a construir um castelo na areia que pode vir uma onda e mandar tudo abaixo. É desafiante, mas vale a pena. Liderança não é luxo, não é uma questão de luxo, não é uma questão de só de ambição, quer ser líder, não. Liderança é uma condição de nós honrarmos o nosso propósito, de sabermos quem somos e termos a coragem de assumir o nosso lugar na sociedade. Sim, eu sou empresária do bem-estar e trabalho com a do Terra. Ah, é do Terra, é uma falcatrua, não sei o quê. Obrigada, boa noite. Próximo. Eu não tenho que ouvir desaforos dos outros, ainda para mais pessoas que a mim não me dizem nada. Quando vocês aprendem a liderar a vossa vida, vocês deixam de aceitar que aquele que construiu menos que vocês vos diga alguma coisa. Porque às vezes vai parecer arrogante, mas às vezes a pessoa precisa ser colocada no lugar. Quando começa a ouvir opiniões de quem não construiu nada, e lhe perguntar: o que é que tu já construíste com essas tuas ideias? Para me estás a opinar sobre a minha vida. É porque eu já construí alguma coisa. Tu construíste o quê? Ah, mas aí estamos a ser arrogantes. E não estamos quando o outro está a dizer o que é que eu devo fazer da minha vida quando não construí nada? Quando eu nem sequer pedi opinião, por alguma de que é que eu ia pedir a opinião a alguém que construiu menos que eu? Se eu tiver que aprender, vou aprender com alguém que já construiu mais que eu, porque ele está acima de mim, já tem outro tipo de consciência. Como é que chegaste até aí? Voltas desta. Agora, quem construiu menos? Estas pessoas que construíram menos são exatamente aquelas que não querem que vocês liderem. Querem que vocês continuem ali naquela mesa, sentadas com elas e que não cresçam. Portanto, vão criticar o carro que comprarem, vão criticar a roupa, vão criticar o cabelo, vão criticar tudo e mais alguma coisa. A viagem que fizeram, vão criticar tudo.
Porque no fundo o que elas têm é a inveja de não terem conseguido fazer isso. Ah, porque elas não tiveram as oportunidades que eu tive. Mentira! Vocês foram atrás, elas que fossem também. Elas acomodaram-se. Responsabilidade. Lembra-se sempre, responsabilidade. Acomodaste. Não foste porque não quiseste. Eu fui. Levei porrada, passei por chuva, nevoeiro, calor, tive que nadar quilómetros, tive que me mandar para a lama, tive que fazer 30 por uma linha, mas fui. Tu não foste. Então eu não posso querer ter os resultados iguais àqueles de quem trabalha e que vai atrás. Eu não posso sequer me querer comparar com aqueles que fazem mais do que aquilo que eu estou a fazer. Que é insano. Ah, comprou aquele carro, não sei onde é que tem dinheiro. Tem dinheiro exatamente naquele sítio que tu não foste trabalhar, que não quiseste ir, que quiseste continuar à espera que te desse o milho. Há sempre, e é sempre a altura para fazer mudança. E das primeiras mudanças é a liderança. Porque quando eu lidero, eu posiciono-me completamente diferente na vida. Completamente diferente. E as pessoas se sentem, sem eu falar, é o chamado magnetismo. As pessoas não se atrevem a falar com pessoas que não lhes dão abertura para. Mas aquelas que lhes dão muita abertura, elas entram pela vida adentro. Eu não sou conhecida por uma pessoa simpática. Não sou. Não sou conhecida por uma pessoa simpática. Há pessoas que não gostam, que me acham arrogante, há pessoas que me acham isto. Eu estou um pouco lixando para aquilo que as pessoas acham. A minha vida segue. Eu não faço as coisas para agradar isso. Se eu não gosto da pessoa, eu não vou fingir que gosto. Eu sigo a minha vida, não trato mal ninguém, mas também não sento onde eu não quero estar sentada. Não vou onde X pessoa possa estar e que eu não me apetece estar. E claro, na minha. Porque eu tenho o meu poder de decisão. Eu tenho o meu foco muito bem onde eu quero chegar. Então, nada que venha cruzar aquele caminho e me tirar daquele foco, eu vou deixar no caminho, eu vou. Com licença. Com licença. E na vossa história? Como é que tem sido a vossa história? Vocês têm tirado do vosso caminho quem tenta vos limitar ou deixem que essa pessoa permaneça lá, no caminho? Feito quarta-feira. Vocês já viram o rabo de peixe? A quarta-feira, nós aqui em casa começámos a ter quarta-feira exatamente pelo rabo de peixe. Há uma cena do rabo de peixe. Eu não vou dizer as asneiras, aquela que eles dizem muitas asneiras, mas há uma cena do rabo de peixe que eles vão lá ter com os traficantes e não sei o quê, e há um que fica assim à porta. E um dos traficantes diz-lhe assim: E tu aí, ó, quarta-feira? E ele: Quarta-feira? Sim, ou entras ou sais, ou vais para. Também digo que pariu. Então fica sempre a quarta-feira. De qualquer coisa aqui é: Oh, estás aí para quarta-feira ou quê? A minha casa é muito animada. Vocês sabem que aqui em casa nós temos coisas muito animadas. Então, aqui é por isso que falamos muito do quarta-feira, que é a tal quarta-feira do rabo de peixe. E depois que somos antissociais. Eu não tenho um círculo de amigos muito grande. O círculo de amigos é bastante restrito. Eu conheço muita gente. No entanto, entrar no meu círculo de amigos é muito restrito. Porque não há dizer conheço 1000 pessoas e só não tenho 1000 amigos. Mentira. Estás-te a enganar a ti próprio. Não se iludam. Isso não existe. Fica doente. Pede dinheiro. Vais ver que eles não estão lá, esses 1000 amigos, não aparecem. Não tens esses 1000 amigos. Isso é uma ilusão. Os nossos amigos são sempre um ciclo muito restrito, contam-se sempre por norma pela palma de uma mão. Não, não são muito mais do que isso. Na hora da amizade, nós vimos quem está lá. Na hora mesmo, naquela do sufoco. Agora, na hora dos copos, de bater palmas, isso é fácil. Na hora do espetáculo, vocês lá estarem em cima do palco a receber o diamante, isso é fácil. Eu sempre acreditei em ti, pá, sempre acreditei, sempre tive de em ti.
É nada, é mentira. Se for preciso, até disse que tu nunca ias lá chegar. É tudo uma falsidade. Por isso é que eu digo, vocês sejam fiéis a vocês mesmos, porque é aí que vocês vão ter a certeza de quem é fiel. Porquê? Porque vocês já sabem o que é fidelidade. Quando eu não sou fiel a mim mesmo, eu não sei o que é fidelidade. Então eu não consigo identificar a fidelidade do outro. Eu acho que é tudo amigo, não é? Custa. Não estou a dizer isto a nem leve, custa, porque muitas das pessoas que não são vossas amigas é familiares. E custa, dói, faz o coração aqui sangrar. Não é, não é algo fácil. Mas ninguém nos disse que vir para aqui ia ser fácil. A gente não veio para o resort, a gente veio para a escola da vida, mas podemos ir para resorts. Se fizermos essa parte, se tomarmos a decisão de querer frequentar resorts, podemos ir para resorts, né? Eu vou agora para em outubro, para Maiorca, ou para um resort. Eu vou, diz a Beatriz, eu vou. Pode-se fazer, quando nós decidimos fazer, né? Agora vamos à prática que eu gosto de ter sempre aqui, também para não alongar muito mais, que é aquela que vocês respondem. Onde é que vocês não estão a liderar a vossa vida? Sem dúvida, Cristina, sem dúvida. E respondam com sinceridade para vocês. Em que áreas eu deixo que os outros decidam por mim? Qual é a área que eu deixo que os outros decidam? Ah, é nas finanças. Eu posso-vos dizer que já atendi casais que as finanças eram governadas pelos pais de um deles. Isto é real. Isto é real. Em que áreas eu deixo que os outros decidam por mim? Onde é que eu fico à espera de um sinal em vez de decidir? Ai, eu ainda não decidi porque estou à espera de um sinal. E o sinal ali esparrachado na frente. Porque eu ainda não senti o sinal. E ainda não vi o sinal. Tinha uma pessoa que eu conhecia e dizia assim: ai, não posso decidir enquanto não falar com os irmãos. E eu dizia assim: quais irmãos? Ela, os irmãos? Os irmãos? Ela tinha lá aquela crença dela e eu assim também. Então vai falar com os irmãos. É deixar nas mãos dos outros. Eu ainda não decidi porque ainda não foi a nossa consulta. Já ouvi algumas pessoas também dizerem isso quando eu dava atendimentos. E eu dizia-lhes: eu não te vou dar a decisão, nem te vou dar a resposta. Vou-te dar o direcionamento, a decisão, a resposta é tua. Eu só dou direcionamentos, não dou respostas. Sim, às vezes nem isso. Às vezes nem com a consulta decidem. Onde é que eu sei que preciso de fazer mais, mas não faço? Pelo medo, pela opinião, pelo desagradar, N fatores. Estamos a falar de liderança da vossa vida, que é a primeira de todas, para depois vocês poderem avançar para a liderança na saúde e bem-estar. Parte 2 do exercício, a decisão de liderar. Vocês vão escrever uma decisão de liderança que eu estou a evitar. Para que é que vocês ganhem consciência qual é a decisão de liderança que vocês estão a evitar? Então escrevam uma decisão de liderança que eu estou a evitar. Vou dar vários exemplos para vocês entenderem. Pode ser assumir para ti mesma que queres trabalhar na área de saúde e bem-estar e começares a ter disciplina, foco, constância, independentemente dos nãos, independentemente dos sims, independentemente da equipa, independentemente do que se amanhã chove ou faz sol. Eu assumo. Outro exemplo, terminar algo que já não está alinhado com quem eu quero ser. Será que eu ando a evitar tomar essa decisão porque já não está alinhado? Começar algo que tenho estado a adiar. Pedir ajuda. Às vezes o pedir ajuda é muito difícil. E às vezes eu preciso dessa ajuda. Claro que a gente não vai pedir ajuda a quem sabemos que não nos vai ajudar, né? Porque senão ainda vão nos cair mais em cima. Mas é ter a certeza de
Saber ter alguém para pedir ajuda. Uma decisão de liderança que eu estou a evitar, sei lá, de entrar no caminho de desenvolvimento mais profundo da minha vida, da minha área profissional. Veja que tudo é uma questão de responsabilidade. E se eu começo a questionar o grande segredo, vocês sabem que eu sou Master Coach, o grande segredo da resolução de 99% dos nossos problemas resolve-se com questionamentos. Qual é que é o problema? As pessoas, em vez de se auto-questionarem, questionam o externo. Porquê é que Deus me está a fazer isto? Porquê é que aquela pessoa me abandonou? Porquê é que ela falou assim para mim? Porquê é que o outro fez-me aquilo? Porquê é que hoje aconteceu-me isto? É tudo lá para fora. E tem que ser para dentro. Porque as feridas e os traumas estão dentro. Então eu tenho que questionar dentro, porque é de dentro que vai vir a resposta. E eu vou perceber o que é que eu preciso mandar cá para fora. Por fim, escrevam um compromisso simbólico com vocês. Hoje eu escolho liderar em trabalho, em bem-estar, em dinheiro, em relações. O que é que vocês, hoje, a tomarem a decisão hoje, hoje vocês escolhem liderar? Escrevam aqui no chat. Hoje eu escolho liderar em minha vida familiar. Hoje eu escolho liderar o meu negócio da do Terra. Escrevam aqui. O que é que vocês escolhem liderar hoje? Assumam esse compromisso simbólico aqui com 10 pessoas que estamos ao vivo. É um compromisso simbólico, mas que vai fazer a diferença na vossa vida. Eu escolho liderar em ou no onde? Vou aguardar aqui um bocadinho, que é para ver o que é que vocês escolhem liderar. Qual é o posicionamento aqui, a liderança que vocês assumem hoje? A Beatriz diz que escolhe liderar os seus negócios. A do Terra. A Adília diz que escolhe liderar o seu negócio da do Terra. Muito bem. Está decidido. Está decidido em vocês. Quem mais? Quem é que escolhe mais liderar? Eu escolho liderar o meu autocuidado. Eu escolho liderar a minha saúde. Eu escolho liderar o meu bem-estar. Eu escolho liderar o meu bem-estar. Olha, aqui está a Ana. Eu escolho liderar. Essa é a palavra que vocês devem dizer nas vossas vidas. Eu escolho, eu decido, porque está nas vossas mãos, não nas mãos do outro. Não deem a vossa vida às mãos de ninguém. Eu escolho liderar a minha saúde e bem-estar, diz a Cristina. Escolhas são aqui um compromisso simbólico, mas é um compromisso com vocês mesmas. Ninguém vai andar atrás de vocês a ver se vocês estão a fazer isso. São vocês que assumem esse compromisso com vocês. A Maria, eu escolho liderar a minha vida e saúde. Exatamente, escolham liderar aquilo que é vosso. Assumam a liderança das vossas vidas, assumam o posicionamento que vocês querem ter. A vida é maravilhosa para quem vive, não para quem sobrevive. E nós temos sempre aqui a decisão daquilo que vamos fazer com a nossa vida. Portanto, tenham em mente aquilo que desejam para a vossa vida. Hoje olhamos para a liderança como algo não distante, porque não é só uma liderança profissional, passamos aqui algumas fases da liderança, que começa aqui com a forma como vocês se tratam, em primeiro lugar, nas decisões que vocês tomam e no lugar que vocês ocupam na vossa vida. É para não ser um lugar secundário lá do cantinho. Depois, para quem sente o chamado da área de saúde e bem-estar, a liderança vai sim transformar esse chamado em um caminho. Sem liderança, vocês ficarão presas a um propósito dentro de vocês, apenas isso. A Dulce diz: eu escolho liderar a minha vida e consecutivamente o meu negócio do Terra. Parabéns, Dulce. Parabéns. Com liderança, acreditem que vocês começam a ganhar forma no vosso negócio. É muito bom liderar. Eu gosto muito de liderar. Sempre tive cargos que me colocaram em postura de liderança
de exigência, de disciplina, e é realmente bom, porque ensina-nos muito até para a nossa vida. Ensina-nos muito. É preciso haver disciplina, é preciso haver constância, é preciso haver foco. Tudo aquilo que a gente não está a ver na nossa juventude. E eles têm que aprender com alguém. Se eles não estão a aprender na escola, muitas vezes não estão. Se não estão a aprender em casa, nós vamos realmente ter uma sociedade muito doente nos próximos anos. Muito doente. E isso é assustador, o que faz que o vosso trabalho de saúde e bem-estar seja extremamente importante, independentemente se vocês decidem trabalhar com mães, com idosos, com crianças, com adolescentes, qualquer que seja a faixa etária, todas são importantes, porque todos são um impacto. A criança não fica doente se o pai não estiver doente. Estamos a falar da parte mental. O adolescente a mesma coisa. O idoso também. Portanto, está tudo englobado. E nós sabemos que na saúde e bem-estar, com a parte natural que nós trabalhamos, nós conseguimos ter aqui muito sucesso em várias situações que muitas de nós que estamos aqui hoje já ajudaram a ultrapassar e continuam a ajudar. Então, o nosso trabalho cada vez mais vai ser importante porque o Sistema Nacional de Saúde não está a conseguir dar vazão àquilo que tem que fazer e estas pessoas da parte mental e psicológicas são colocadas como não importantes. Porque há problemas mais graves para resolver, como a cirurgia aqui, a cirurgia acolá. Nós sabemos que aquilo que é físico ainda é priorizado mais do que aquilo que não se vê, né? É só uma loucurazinha, é só uma pancadazita, é só não sei o quê, isto passa, isto é da idade, isto é daquilo, isto é daquilo outro, e vai assim. Quando chega ao adulto, temos um adulto com vários problemas, entre eles temos cada vez mais adultos com esquizofrenia. Então, isto tende a aumentar. E o nosso trabalho é muito importante. Meus amores, para a semana não vai haver sexta de consciência, porque eu estarei na Polónia com a Beatriz. Não vai haver. Também não irá haver as mentorias de sábado da do Terra, porque também estarei na Polónia, não irei fazer, não tenho como fazer de lá para cá. Por isso, temos 2 semaninhas para pensar muito na vida, mas para pensar na vida de uma forma mais simples, mas também mais responsável. E não é colocar aqui o peso sobre vocês de termos que mudar uma geração, mas é abrir-vos a consciência de que faz parte do nosso dever trazer algo à humanidade e não andar aqui só a arrecadar bens materiais e mais nada, porque a vida não é só isso. É bom viajar, é bom ter bens materiais, é bom vestir bem, é bom comer bem, e eu concordo com tudo isso, sou logista de tudo isso, Deus mostrou-nos que a vida é abundante. Mas abundância sem propósito leva ao suicídio. Basta olharmos para os ricaços todos que temos na América, quantos deles tentaram o suicídio com contas bilionárias no banco. Porquê? Porque sem um propósito nada faz sentido. E o nosso propósito é gigante, que é ajudar as pessoas na área de saúde e bem-estar. Sol, tu mudaste o nicho, eu já não me identifico porque agora só falas disso, não sei o quê, meus amores. Há milhões de pessoas na internet. Sigam-as. O meu nicho é este. Eu falo para estas pessoas. Porque se eu quero trazer algo grande à humanidade, eu sozinha não consigo, e a prova disso era há 3 meses de lista de espera e eu não consegui dar vazão a toda a gente. Portanto, se eu quero trazer algo para a humanidade, eu tenho que aceitar um chamado para algo maior, que é acompanhar pessoas na área da saúde e bem-estar que querem ser empresárias nesta área e fazer a diferença no mundo. Cada uma fará a sua maneira, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas todas têm o mesmo propósito, que é trabalhar na saúde e no bem-estar das pessoas que estão doentes, seja física, seja mental, seja emocional, seja espiritual também, porque a doença espiritual também está aí, não pode ser colocada de lado, porque basta olharmos para as guerras e para estas situações que eu revelei, que claramente estamos a falar de uma doença mental acompanhada de obsessores que estão ali colados e que estão a destruir estes jovens, principalmente assim que eles começam nas drogas e no álcool e essas coisas todas. Tem que se ter sempre muita, muita atenção. São o futuro e quando eu olho, preocupo como é que será esse futuro. Que às vezes até pode já não nos afetar a nós,
mas era preciso voltar a haver mais disciplina nas escolas, mais desenvolvimento pessoal, desenvolvimento também financeiro nas escolas, alterar um pouco o método de ensino era fundamental e ajudar bastante, e não só estar aqui a olhar para as crianças que precisam ser tiradas dos pais e que CPCJs e tudo mais. Aí já estamos no fundo do funil, que é tapar o buraco. Os pais não podem, dê cá, para aqui. Depois vamos para ali, para um sítio que também não vai resolver grande coisa, né? Portanto, se começarmos no topo, que é na educação destas crianças, logo desde o início, que vão para a pré, que é obrigatório, que entram para a escola, provavelmente conseguimos dar outra forma a estas crianças, que são os futuros adultos, do que só estar à espera do dia que vão retirá-los aos pais ou aos familiares. As coisas começam no antes, não é depois de tudo já estar em evolução. Meus irmãos, mais uma vez, gratidão por estarem aqui. Foi uma hora que passou no ápice. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. A próxima live, que será daqui a 15 dias, será sobre legado. Portanto, vamos ver que legado vocês querem deixar no mundo. Eu quero deixar um grande legado. Eu, se não que eu hei de ir, mas quando for que deixo cá uma diferença na forma de se trabalhar na saúde e do bem-estar, e muitas empresárias já com este canudo de empresárias do bem-estar, já com a visão, com a forma, com a verdade de trabalhar definida, que ajude todas as gerações que vão ficando para cá. A gente não dura para sempre, pelo menos que deixemos um legado para os que vêm e que dê para eles continuarem a jornada assim como Jesus fez e tantos outros têm feito. Portanto, um beijinho gigante para todas. Daqui a pouco, assim que tiver a gravação disponível, já a subo no YouTube para quem não pode estar presente poder assistir. Ok? Beijinhos, minhas queridas. Vou aqui interromper a gravação.